Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Gênesis 32, verso 24 até o 31. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Romanos capítulo 9. Vamos ler no telão, Romanos 9, verso 11. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó, odiei a Esaú. Até aqui, irmãos, podem sentar. Aleluias. Quero trazer aqui de forma sucinta, como o pastor Jair disse aqui, aquilo que Deus providenciou para as nossas vidas nessa noite. Com certeza Deus tem algo a tratar comigo e com você neste lugar. Irmãos, existem pessoas que estão debaixo de uma promessa de Deus. Existem pessoas que vivem debaixo de uma aliança feita com Deus. E algumas vezes as pessoas que têm uma promessa, ou que estão mesmo debaixo de uma aliança feita com Deus, por muitas vezes essas pessoas vão andando por caminhos diferentes daquilo que Deus propôs, daquilo que Deus já predeterminou no céu. E Jacó é uma dessas pessoas que vivia debaixo de uma aliança feita entre Deus e Abraão, Deus e Isaac, e se cumpriria agora que Deus também queria ser o Deus de Jacó. Mas nós vemos que Jacó tinha algum problema de personalidade, Jacó tinha algum problema de espiritualidade, Jacó tinha um sério problema com o seu relacionamento com Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando o desejo de Deus é abençoar alguém, e essa pessoa começa a sair por caminhos que Deus não determinou, pela sua misericórdia, Ele vai propondo alguns caminhos, para que essa pessoa não se perca, para que essa pessoa se encontre novamente no caminho que Deus havia determinado, e chegue no lugar aonde Deus queria que chegasse, ou seja, no lugar da bênção. A Bíblia diz que Deus amava Jacó, mas Deus odiava seu irmão gêmeo Esaú. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos capítulo 9, a partir do versículo 11, dá até uma impressão de que Deus fosse injusto. Porque como poderia Deus declarar: eu amo o fulano de tal,
e eu aborreço, eu odeio ciclano. Então, independente de qualquer coisa que Esaú fizesse, Deus odiava ele. Irmãos, vamos entender que Deus, ele não se limita ao tempo. Deus não vê como o homem vê. Deus não está vendo eu e você apenas aqui hoje. Deus já nos vê no último dia da nossa vida. Então, quando aquelas crianças estavam sendo formadas no ventre de sua mãe, Deus, que ele já é onisciente e onipresente, quando ele olhou para aquelas duas vidas dentro do ventre, Deus já viu o que eles seriam lá no futuro. Quem seria Jacó e quem seria Esaú. Por isso Deus revelou a seus pais: olha, não se preocupe, porque dentro do seu ventre há duas nações, dois povos, mas o maior há de servir ao menor. Pela lei, pelo costume, pela lógica, é claro que o menor serviria ao maior. Mas Deus, quando ele olha para o coração do ser humano, seja homem, seja mulher, Deus não está muito preocupado com a lógica, com o costume, com o que dita as regras. Quando Deus quer fazer algo, ele faz porque ele quer fazer. E ninguém pode discutir com a soberana vontade de Deus, porque ele revelou em sua palavra: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, quando Deus se engraça comigo ou com você, e ele propõe em seu coração nos abençoar, então, independente de quem concorde, independente de quem não concorde, independente de quem esteja ao nosso lado ou contra nós, Deus não vai atentar isso. Ele vai nos propor caminhos para que aquilo que ele determinou para nós venha cumprir em nossa vida, porque assim é como trabalha o Deus que promete as suas bênçãos àqueles que ele escolhe. Aí por que Deus disse que o maior seria servo do menor? E por que Deus disse que ele amava Jacó, mas ele odiava Esaú? Vamos olhar o contexto em que esses dois meninos nasceram. No dia do nascimento, por uma fatalidade, por um acaso, diz a Bíblia que o menino mais novo, ou seja, Jacó, ele nasce com a mãozinha segurando no calcanhar de seu irmão mais velho. Quando seu pai olha, já determina o que aquele menino seria. Falou: olha que menino terrível, esse menino é um usurpador, ele está tentando puxar o mais velho para dentro para ele nascer primeiro. Você acha, irmãos, que lá no ventre, uma criança que não sabe o bem e o mal, não sabe o certo ou o errado, vai pensar: eu vou puxar meu irmão, assim eu vou nascer primeiro do que ele, e eu vou ser o mais velho? Quem é que pode imaginar uma coisa dessa, a não ser uma mente medíocre, pequena demais para conseguir compreender as coisas? Mas logo disseram: esse menino é um enganador, seu nome será isso mesmo, enganador, porque ele está tentando puxar seu irmão e nascer no lugar dele. Já predeterminou aquilo que o menino seria. Diz a Bíblia que os dois cresceram. Esaú se tornou um exímio caçador. Ele se tornou um caçador, ele provia o sustento da casa. E diz que ele era respeitado, porque ele saía para caçar e trazia seu alimento. Aí você pode dizer: ah, mas isso era fácil. Qualquer um que saísse para caçar ia trazer alimento para casa. Não, irmãos, vamos entender o contexto. Eles moravam em um lugar desértico. A cidade aonde eles moravam estava inserida em um pequeno deserto. Agora deixa eu dizer para você, você pescar aonde está cheio de peixe, até eu que não sou pescador, eu pego bastante peixe. Você caçar em um lugar que está cheio de animais, qualquer um de nós vamos conseguir trazer pelo menos um animal. Mas Esaú, ele saía para o deserto. Ele enfrentava o frio a menos de 0 grau à noite. Ele enfrentava o calor a mais de 45 graus de dia. O seu psicológico era diferente. A sua força física, a sua preparação,
tudo exigia que ele fosse uma pessoa acima das outras. Ele saía para o meio do deserto e lá no deserto ele conseguia capturar sua presa e trazia para o seu pai. Olha, pai, aqui está a presa que eu trouxe hoje para o Senhor como presente. Então ele olhava para ele e ele falava assim: eu sou forte, eu sou capacitado, eu suporto o frio, eu suporto o calor, eu não dependo de ninguém, eu sou o cara. E tudo isso, todas essas qualidades que tinha Esaú, afastava ele de Deus, afastava ele das coisas espirituais. Tanto é que quando ele foi contrair matrimônio, ele feriu aquilo em que acreditava Abraão, seu pai. Ele traiu aquilo em que acreditava o seu Abraão, seu avô, ou mesmo Isaac, seu pai. E ele contrai matrimônio com uma mulher que não era da sua parentela, que não tinha as mesmas convicções, não professava a mesma fé e não adorava o mesmo Deus. Uma mulher que adorava deuses pagãos. Ele está mostrando o quanto ele estava afastado da espiritualidade. Ele não era muito ligado a coisas espirituais. Ele não era muito ligado à aliança, à questão de ser abençoado por pai ou não ser. Ele era tão autossuficiente que ele achava que ele não dependia nem da mão do pai dele, falando assim: eu te abençoo. Falava: eu sou suficiente para mim mesmo, o que é que importa para mim a bênção do meu pai? Por isso que ele vendeu o seu direito de ser abençoado por um simples prato de lentilha. Ele era totalmente desligado às coisas espirituais. Enquanto isso, Jacó, fraquinho, pacato, cresceu na barra da saia da mãe, cuidando da casa, ajudando a limpar a casa, arrumar as coisas, lavar a louça. Ali estava Jacó, mas o coração de Jacó era mais voltado para as coisas espirituais. Jacó tinha uma extrema preocupação em ser abençoado pelo seu pai. O que acontece é que Deus se engraça com Jacó, mesmo já eles dentro do ventre, porque Deus já via tudo isso quando eles ainda eram apenas uma semente ou duas sementes dentro do ventre de sua mãe. Aí Deus já declarou: eu amei a Jacó, mas eu odiei Esaú. Para Deus, quanto mais dependente o homem é, para Deus, quanto menor o homem é, mais alegra o coração de Deus, mais Deus se volta. Quanto menos eu tenho, mais Deus tem para dar. Quanto mais eu desço, mais Deus me levanta. É assim que Deus trabalha. E diz a Bíblia que Jacó, ele foi por um momento saindo daquilo que Deus determinou, porque Deus declarou: olha, o maior vai servir o menor. É só você aguardar a promessa. Mas chega um momento que nós queremos dar uma mãozinha para Deus, irmã Mercedes. Tem momento que nós queremos ajudar Deus a fazer milagre, ajudar Deus a cumprir promessa. Se Deus prometeu para você, meu querido, deita na sua cama, dorme em paz, que a promessa vai cumprir. Ei, mas está tudo de ponta cabeça, não se preocupe. Ei, mas não vai dar certo, não se preocupe. Ei, mas não tem de onde sair, não se preocupe. Se Deus falou que vai fazer, durma e descansa, que Ele não é Deus para mentir. Se Ele já determinou no céu que a bênção vai ser sua, ninguém irá tocar naquilo que é seu. Você consegue crer nisso, meu querido? Mas ele, infelizmente, se deixou levar pela sua mãe e faz lá uma maracutaia qualquer e tenta ser abençoado fora da vontade de Deus. É claro que tudo tem um preço. Ele precisa fugir da sua casa, fugir de perto do seu pai, fugir de perto do seu irmão, fugir de perto da sua mãe e ir embora para uma terra distante, porque ele tentou ajudar Deus a fazer um milagre, quando nós não precisamos. Diz a Bíblia que no meio do caminho, Jacó, ele para em um lugar e vai dormir. E ele coloca uma pedra por seu travesseiro. E diz que à noite ele tem um sonho. E ele olha no seu sonho e vê uma escada do céu até na terra. E anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. Ele acorda e fala: esse lugar é terrível. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Mas vamos entender que essa visão da escada não mudou nada a espiritualidade de Jacó. Ele simplesmente nesse momento se tornou uma pessoa religiosa. Diga, religioso.
foi o que Jacó se tornou. Com a visão da escada, ele começou a ter noção que realmente existia um céu, que realmente existia um Deus, que realmente existia anjos que desciam e subiam do céu. Ele passou a entender que lá no céu existe um Deus, mas nada afetou em sua personalidade. Ele vai embora com essa visão, agora ele é um religioso, assim como muitos religiosos que nós temos dentro da igreja. São pessoas que sabem que Deus existe, porém não o reverenciam como Deus. São pessoas que sabem que o inferno existe, porém não têm medo de ir para o inferno. São pessoas que pregam santidade, porém não se santificam. São pessoas que pregam jejum, porém nunca jejuam. São pessoas que pregam oração, porém nunca tiram uma hora para orar. São pessoas que discipulam muitos, mas nem têm a certeza da sua própria salvação. Tem muitos e muitos religiosos, assim como Jacó, sabe da existência de Deus e sabe da existência do inferno, porém a sua vida não foi ainda impactada pela presença do Espírito Santo. Quando Jacó volta, depois de ir lá trabalhar por seu sogro, 20 anos depois, agora Jacó está voltando, e ele precisa colher os frutos. Ele precisa se encontrar com seu irmão caçador, o homem forte, o homem independente. E Jacó está cheio de dúvidas, Jacó está cheio de incertezas. E diz a Bíblia que quando ele passa em um lugar chamado Jaboque, ele atravessa o val do Jaboque, aquele pequeno riacho, passa toda a sua família, toda a sua casa, as suas mulheres, os seus animais. E diz o texto bíblico que nós lemos que Jacó fica sozinho. Já no meio da noite, ele vai sozinho para aquele lugar e ali ele fica. E diz a Bíblia que naquela noite, aparece a Jacó um varão. E se apresenta a Jacó e começa a lutar com ele naquela noite. Só que agora será diferente, porque se na primeira visão que ele teve da escada, ele se tornou um religioso, agora essa nova experiência fará dele um homem espiritual. Diz que ele começou a lutar com esse homem, no momento mais crítico da vida de Jacó, porque Jacó ali, no val do Jaboque, ele estava se sentindo cansado da viagem, pastor Jean, exausto, sozinho, porque passou todo mundo, e ali ele estava sozinho, cheio de dúvida, cheio de incerteza. Ele não sabia o que seria dele quando ele se encontrasse com seu irmão, quando ele tivesse cara a cara com seu irmão. Jacó estava ali desesperançado, sem certeza do seu amanhã. O que seria quando o dia amanhecesse? Deixa eu dizer para você que existem momentos que nós estamos numa noite tão sombria, nos sentindo sozinho, parece que o pastor mesmo querendo não consegue ajudar, parece que a família mesmo querendo não consegue ajudar, ninguém consegue ajudar, existem portas que ninguém consegue abrir, nós batemos, mas a porta não abre. São momentos que nós estamos com incertezas, e nós ficamos pensando: o que vai ser de mim quando o dia amanhecer? O que espera de mim amanhã, quando o sol brilhar? Deixa eu dizer, mas são exatamente nesses momentos que Deus se aparece aonde nós estamos, para mudar o quadro da nossa vida, para mudar a nossa história, para ter um encontro pessoal comigo e com você. É no momento mais crítico que Deus se faz presente em nossa vida. Diz a Bíblia que Jacó começa a lutar com aquele varão, e naquela madrugada, naquela luta, Jacó iria aprender duas coisas muito importantes. A primeira coisa que ele aprenderia é que a nossa maior luta não é contra o nosso adversário, a nossa maior luta é contra nós mesmos, para que nós venhamos a estar no centro da vontade de Deus. Porque embora Deus queira nos abençoar e tenha lindos projetos para mim e para você, Ele jamais fará isso enquanto eu e você não estivermos no centro da sua vontade, agindo conforme o querer de Deus, agindo conforme o que Deus determinou. Deixa eu dizer para você,
por mais que Deus queira me abençoar ou te abençoar, Ele só fará isso quando nós estivermos de acordo com a sua vontade. A outra coisa que ele aprenderia é que quando nós formos aprovados, eu disse o quê? Aprovados. Irmãos, a nossa luta é constante. Não basta aceitar Jesus e ser batizado. A nossa luta é diária. E nós teremos desafios a enfrentar. Nós teremos momentos de provações, momentos de luta, momentos de angústias. Nós vamos ter momentos que nós seremos os nossos próprios inimigos, porque nós vamos duvidar até da nossa própria fé. Vai chegar momentos que nós vamos dizer para nós mesmos: será que realmente vale a pena estar na igreja como eu estou? Será que realmente vale a pena ser dizimista, ofertante, fazer a obra de Deus, abrir mão de tudo para estar na casa de Deus? Parece que as coisas dão errado, parece que não acontece nada, parece que na vida daqueles que nem tem Deus dá tudo certo, aqueles que nem vêm para a igreja tem de tudo, e eu estou aqui na igreja, estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas parece que nada acontece. Mas deixa eu dizer, no momento em que você passar pela prova e Deus assinalar que você foi aprovado, então todos os inimigos que se levantarem contra você irão cair por terra e não haverá porta que não se abra diante de você. Você crê nisso, meu querido? Aleluias, aleluias. E diz que Jacó travou aquela luta com aquele varão, e Jacó não soltou de forma alguma aquele varão. Jacó, por não conseguir lutar, diz a Bíblia, de certa forma, que ele agarra aquele varão e se recusa a soltar. Quando o varão olha que Jacó não desistia da luta, diz a Bíblia que aquele varão toca na juntura da coxa de Jacó. Quando ele é tocado na juntura de sua coxa, pela dor que ele sentiu, então ele deixa o anjo. Mas o que isso tem a ver? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos com uma luta travada. Quem aqui tem uma bênção para receber de Deus que ainda não recebeu? Irmãos, você reparou que às vezes vem um profeta e fala que você tem uma bênção? Vem outro e fala que você tem uma bênção? Profetiza, revela, diz que você tem isso, você tem aquilo, você tem uma promessa. Mas você percebe que às vezes o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e a promessa não se cumpre? É porque existem algumas coisas que ainda precisam acontecer na nossa vida. E enquanto isso não acontecer, jamais nós vamos alcançar a promessa. Eu não sei para quantos essa palavra vai tocar no coração, não sei no coração de quantos, mas eu tenho certeza que com alguém Deus está falando aqui. Quando o anjo toca na juntura da coxa de Jacó, ele está dizendo assim: Jacó, só tem um jeito de um homem ser abençoado por mim. É no momento em que a sua carne é quebrantada. No momento que a sua carne é quebrantada, que você reconhece que você não é nada, que você não é ninguém, então você conseguirá herdar as promessas que eu tenho na sua vida. Porque Deus, apesar de ser misericordioso, apesar de Deus ter prazer em nos abençoar, Deus não tem nenhuma conivência com a vontade da nossa carne. Não tem como ser abençoado por Deus fazendo tudo o que a carne manda, pastor Jair. Pode vir o maior profeta da terra e revelar que você tem uma grande bênção, mas se você não deixar o Espírito tomar lugar na sua carne, você nunca vai conseguir alcançar a sua promessa. Vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos e nada vai acontecer, porque Deus nada tem a ver com a carne. Existem pessoas como eu e você, que muitas vezes recebemos promessas de Deus, mas nós não conseguimos deixar a velha natureza. Estamos mentindo todos os dias, estamos enganando os outros, estamos olhando para o que não pode, estamos ouvindo o que não agrada a Deus, estamos caminhando por caminhos que desagradam a Deus, e Deus não tem nenhuma conivência com o pecado, eu repito. Enquanto a nossa carne não for vencida pelo Espírito, nós não conseguiremos herdar as promessas de Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Coloca para mim Gálatas capítulo 4, verso 19, capítulo 5, verso 19, Gálatas 5, 19. Aleluias.
Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não tem como você ou eu sermos abençoados por Deus continuando a fazer tudo o que a carne deseja. A nossa carne precisa ser tocada por Deus. Aleluias! E diz que naquela luta, quando Jacó é tocado na juntura da sua coxa, o dia começa a raiar. E aquele varão diz assim para Jacó: ei Jacó, a alva já está subindo. Você precisa me deixar subir, porque o dia já está raiando. Aquele varão está dizendo para Jacó: Jacó, o dia está começando. A sua família está a caminho. Os seus filhos estão a caminho. O seu irmão vem chegando. Você tem deveres a cumprir. Você tem compromissos. Chegou a hora de você correr atrás das suas coisas, porque o dia está começando. Mas Jacó fala assim para ele: olha, o dia pode estar começando. Eu posso estar cheio de compromisso e afazeres para cuidar, mas eu não te deixarei sem que o Senhor me abençoe. Ou seja, eu abro mão de todos os meus compromissos, eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho, eu abro mão da minha casa, dos meus parentes, dos meus negócios, dos meus bens, porque eu tenho algo maior a receber, é ser tocado pelo meu Deus e abençoado por aquele que tem o poder de mudar a minha história. Deixa eu dizer para você, existem momentos que nós vamos precisar abrir mão de tudo para receber a bênção que nós queremos. Deixa eu dizer, o que você faria para receber a bênção que Deus te prometeu? O que você faria? Existem pessoas que não abrem mão de nada, quer receber a bênção, mas não abrem mão de um aniversário, não abre mão de um churrasco, não abre mão de um passeio, não abre mão dos 10 mandamentos, não abre mão do rei Davi, não abre mão de nada para agradar a Deus. Ei, Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Amém? Aleluias. Aí o anjo diz assim para ele, aquele varão: ei, como você chama? Jacó disse: Jacó. Você acha que ele não sabia que era o nome de Jacó? Mas aqui existem duas coisas. Primeiro, que Jacó, ele tinha um problema de identidade. Ele não sabia exatamente quem ele era. Porque quando ele era mais novo, ele quis se chamar Esaú. Quando ele nasce, ele recebe o nome de Jacó. Passa-se o tempo, a mãe dele fala: hoje você não vai se chamar Jacó, você vai chamar Esaú. Quando você for aonde está o seu pai, e seu pai perguntar: quem é você? Você diz: eu sou Esaú. Então ele já não sabia se ele era Jacó, se ele era Esaú, ou quem ele era. Então, ele tinha um problema de identidade. O que acontece conosco é que nós precisamos aprender duas coisas aqui. Primeiro, confessar para Deus aonde nós estamos falhando. Vou relembrar o que o pastor Jair já disse aqui. Quando você erra, você tem consciência que errou ou não? Você erra cada vez numa situação diferente, ou geralmente você erra nas mesmas situações? Não, problema, meu problema é mentira. Olha, eu sou um homem de Deus, mas eu não consigo parar de mentir. Qual que é o seu problema, meu querido? Qual que é a sua fraqueza? Onde é que Satanás encontra mais facilidade para te vencer? Para te afastar das coisas espirituais. O anjo perguntou: ei Jacó, me revela qual é o seu nome. Confessa para mim. Eu quero saber qual é a sua fraqueza. Nós jamais seremos fortalecidos nas nossas fraquezas enquanto nós não confessá-las a Deus. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca sairá do lugar, mas quem confessa elas,
e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Eu não sei se a sua fraqueza é mulher, se a sua fraqueza é dinheiro, se a sua fraqueza é inveja, é mentira. Eu não sei qual é a fraqueza que você tem, mas hoje Deus pergunta para mim e para você: confesse para mim aonde é a sua fraqueza e eu te fortalecerei aí nela, e você estará apto para receber as bênçãos de Deus. E segunda coisa que esse varão queria é que Jacó confessasse o que ele acreditava que ele era. Se Jacó significava usurpador e enganador, era isso que ele acreditava que ele era. Ei, o que você acredita que você é? Eu acredito que eu sou Jacó. Mas se Deus estiver perguntando para você: irmã Mercedes, o que você acredita que você é? Irmão, o que o senhor acredita que o senhor é? Eu acredito que a situação que eu estou, irmão Vane, eu sou um derrotado, eu sou um desgraçado, eu sou um perdido. Se é isso que você acredita, é isso que você colocou na sua cabeça, que o inimigo te vence toda vez que ele se levanta, que você é o perdido, o desgraçado, o miserável. Aí aquele varão fala assim: alguém te colocou o nome de Jacó, outros te chamou de Esaú, mas para mim não importa, porque o que importa para mim é o nome que eu vou te dar agora, e você não se chamará mais Jacó. A partir de hoje você será Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e com os homens e prevalecesse. Aqui não tem Jacó lutando com homem nenhum, irmãos, é só com Deus. Por que ele disse com Deus e com os homens? Porque falou: a partir do momento em que você reconhece a sua fraqueza, confessa a sua fraqueza, se entrega a Deus e é quebrantada a sua carne, então qualquer um que se levantar no seu caminho cairá por terra, não terá inimigo que possa te vencer. Você está preparado para vencer todos os inimigos que lutar contra você, contra a sua família, contra o seu ministério, contra a sua casa? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu creio no teu poder. Aleluias. Deus está falando conosco hoje, Ele está nos preparando para viver uma nova vida, uma nova história. Jacó agora não seria mais Jacó, ele seria cabeça, príncipe, ele seria agora Israel. E a parte mais linda para encerrar, diz que o anjo o abençoa ali e sobe. Nesse momento a alva surge, o sol brilha e Jacó sai daquele lugar. Está tudo mancando agora. Agora Jacó já não é mais o mesmo machinho. Até ali ele chegou andando bonitinho, talvez correndo, dando um pique. Agora Jacó está arrastando a sua perna. Agora quem olha para Jacó e lembra alguma coisa que ele fez antes daquela noite, fala: não, essa era antes daquela noite, quando ele andava do jeito que ele queria. Isso foi antes dele andar mancando, antes dele ser tocado por Deus. A vida de Jacó foi mudada ali. E diz que o sol brilhou sobre um Jacó manco. Deixa eu dizer para você, não importa como tem começado a sua noite, não importa que essa noite esteja longa, que essa noite esteja sofrível, que essa noite esteja tirando a sua esperança, não importa que você esteja se sentindo derrotado, sozinho, com incerteza sobre o amanhã. Para Deus o que importa é que tipo de pessoa Ele vai encontrar quando o sol brilhar sobre a sua vida. Você não será mais o mesmo que começará essa noite. Sabe o que Deus está revelando para mim aqui, através dessa palavra? Que 2015 pode ter sido um ano de luta, um ano de perda, um ano de dificuldade, um ano onde nós passamos pelo fio, um ano onde parecia que as coisas não iam dar certo, parecia que ia faltar tudo. Deus diz assim: não importa como você está terminando 2015, o que importa para mim é como o sol vai brilhar em você quando começar 2016. Eu creio num Deus que muda o quadro da nossa vida. Ele muda por completo, Ele muda a nossa história. Aquele que não tinha passa a ter, aquele que é humilhado passa a ser exaltado, aquele que era pobre passa a ser rico, aquele que estava lá embaixo, quando o sol brilhar, vai estar lá em cima. Aleluias. E agora o sol brilha sobre um Jacó manco. Mas deixa eu dizer, é melhor andar bonitinho sem a bênção, ou chegar tudo machucado, cicatrizado, debaixo da bênção de Deus. Deus manda dizer para você: não importa que você tenha cicatrizes, não importa que você carregue marcas, o importante é que a bênção vai chegar sobre a sua vida, e as promessas dele cumprirá sobre você. Se for preciso você chorar, chore. Se for preciso perder algo, perca. Se for preciso passar por alguma situação difícil,
passe, não importa quantas cicatrizes você leve, o importante é que a promessa se cumprirá na sua vida. Aleluias, aleluias. Levante a sua mão direita comigo, diga assim: Senhor meu Deus, não importa as cicatrizes, fala, não importa as marcas, fala, faça de mim segundo o teu querer. Fala, Senhor, muda a minha vida, muda o quadro da minha família, da minha história. Fala, faça de mim segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, desde agora e para todos sempre. Amém.